direitos humanos não funcionam apenas como declarações abstratas sobre liberdade, igualdade ou dignidade humana. Para que esses direitos tenham eficácia concreta, é necessário que o Estado assuma deveres específicos de proteção e atuação. Não basta reconhecer direitos formalmente. O poder público precisa agir de maneira compatível com esses direitos e também impedir que eles sejam violados. Neste vídeo eu vou explicar os principais deveres do Estado em matéria de direitos humanos, especialmente as obrigações de respeitar, proteger e promover direitos fundamentais. Você vai perceber que a atuação estatal pode ocorrer de diferentes formas. Em alguns casos, o Estado deve evitar interferências abusivas. Em outros, precisa agir de maneira ativa para garantir proteção e efetividade aos direitos das pessoas. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito alcançar a marca de 1 milhão de inscritos ainda esse ano. E a sua inscrição pode me ajudar a chegar a esse objetivo. Vamos lá! Durante muito tempo, predominou a ideia de que os direitos humanos exigiam apenas uma obrigação negativa do Estado. Isso significava basicamente que o poder público deveria se abster de praticar abusos. Por exemplo, o Estado não poderia prender arbitrariamente ou censurar opiniões ou utilizar tortura. Essa lógica continua importante, mas hoje se sabe que a proteção dos direitos humanos vai além da simples abstenção estatal. Em muitos casos, a ausência de atuação do Estado também pode gerar graves violações de direitos fundamentais. Por isso surgiu uma compreensão mais ampla das obrigações estatais em matéria de direitos humanos. Atualmente, costuma-se afirmar que o Estado possui 3 grandes deveres: respeitar, proteger e promover direitos humanos. O dever de respeitar é considerado a obrigação mais básica. Ele exige que o próprio Estado não viole direitos fundamentais de maneira direta. Na prática, isso significa que agentes públicos, autoridades e instituições estatais devem atuar dentro dos limites impostos pelos direitos humanos. Por exemplo, imagine alguém sendo preso sem uma ordem judicial, sem um flagrante, sem qualquer fundamento legal. Nesse caso, existe violação estatal do dever de respeitar a liberdade individual. O mesmo ocorre em situações de tortura, perseguição política, censura ilegal ou uso excessivo da força estatal. Quando policiais praticam violência arbitrária, quando autoridades impedem ilegalmente manifestações pacíficas, ou quando o Estado invade a privacidade das pessoas sem justificativa adequada, existe uma possível violação do dever estatal de respeito aos direitos humanos. Esse dever também aparece em situações envolvendo liberdade religiosa, liberdade de expressão, devido processo legal e integridade física das pessoas. Por exemplo, se determinado governo proibisse arbitrariamente o funcionamento de jornais críticos ao poder público, haveria uma forte violação da liberdade de expressão. Da mesma forma, se o Estado submetesse presos a tratamentos degradantes ou condições desumanas, estaria descumprindo o dever de respeito à dignidade humana. O dever de respeitar está muito ligado à ideia de limitação do poder estatal. O Estado não pode agir de maneira ilimitada ou arbitrária. Entretanto, os deveres estatais não terminam aí. Existe também o dever de proteger os direitos humanos. Nesse caso, o Estado não atua apenas evitando abusos próprios, ele também deve impedir que terceiros violem direitos fundamentais. Isso significa que o poder público possui obrigação de criar mecanismos de proteção contra violências praticadas por particulares, empresas, organizações criminosas e outros agentes privados. Por exemplo, imagine Tícia sofrendo violência doméstica constante e procurando ajuda das autoridades. Se o Estado ignora reiteradamente a situação, se ele deixa de investigar denúncias ou se ele não adota medidas mínimas de proteção, pode surgir uma violação do dever estatal de proteção.
O Estado não pode simplesmente permanecer omisso diante de graves violações praticadas por particulares? Outro exemplo importante envolve relações de trabalho. Empresas privadas não podem submeter trabalhadores a condições degradantes, jornadas abusivas ou situações análogas à escravidão. Nesses casos, o Estado possui o dever de fiscalização, investigação e punição de condutas ilícitas. Também existe o dever de proteção em relação à criminalidade. O Estado deve estruturar instituições de segurança pública, investigação e justiça criminal para proteger a população contra violências ilegais. Claro que o Estado não consegue impedir absolutamente todos os crimes. Entretanto, ele deve atuar com diligência razoável para prevenir situações graves e investigar adequadamente violações ocorridas. Imagine, por exemplo, uma situação em que autoridades recebam diversas denúncias sobre ameaças sofridas por mévio e não adotem qualquer providência mínima de proteção. Se posteriormente ocorrer uma agressão grave ou um homicídio, pode surgir uma discussão sobre uma falha estatal no dever de proteção. O dever de proteção também aparece em temas relacionados ao meio ambiente, saúde pública e segurança coletiva. Por exemplo, se uma determinada empresa despeja resíduos tóxicos em uma região habitada e o Estado ignora completamente a situação, pode existir descumprimento do dever de proteção da população. Outro ponto importante é perceber que a proteção dos direitos humanos não depende apenas de repressão estatal. Muitas vezes ela exige estrutura institucional adequada. Por isso, o Estado deve manter polícia, Ministério Público, Judiciário, órgãos fiscalizadores e demais instituições funcionando adequadamente. A ausência completa de estrutura pública também pode comprometer direitos fundamentais. Além do dever de respeitar e proteger, existe o dever de promover direitos humanos. Esse dever possui natureza mais ampla e ativa. Ele exige atuação estatal voltada à concretização efetiva dos direitos fundamentais. Não basta apenas evitar abusos ou impedir violações praticadas por terceiros. Em muitos casos, o Estado precisa desenvolver políticas públicas, serviços e ações concretas para garantir condições dignas de vida. Por exemplo, direitos ligados à saúde, educação e assistência social normalmente exigem atuação positiva do poder público. Imagine Cornélia vivendo em região completamente sem escolas, hospitais ou saneamento básico. Mesmo que o Estado não esteja praticando uma violência direta contra ela, pode existir uma grave omissão na promoção de direitos fundamentais básicos. O dever de promoção possui forte relação com direitos sociais e com a busca de igualdade material. Por isso, políticas públicas frequentemente ocupam posição importante na concretização dos direitos humanos. Programas de vacinação, construção de escolas, proteção à infância, assistência social e campanhas de saúde pública são exemplos de atuação estatal ligada à promoção de direitos fundamentais. Também entram nessa lógica políticas relacionadas à inclusão social, acessibilidade e combate à marginalização. Outro aspecto importante é perceber que o dever de promoção não significa que o Estado consiga resolver imediatamente todos os problemas sociais. Na prática, existem limitações orçamentárias, administrativas e estruturais. Entretanto, isso não elimina completamente a obrigação estatal de buscar progressivamente a concretização dos direitos humanos. Por isso, muitas vezes se fala em realização progressiva de determinados direitos sociais. A ideia é que o Estado deve avançar continuamente na efetivação desses direitos, evitando retrocessos injustificados e buscando ampliar gradualmente a proteção da dignidade humana. Outro ponto relevante envolve o chamado mínimo existencial. Em linhas gerais, entende-se que certas condições mínimas de vida digna devem ser asseguradas pelo Estado. Por exemplo, o acesso mínimo à alimentação, saúde básica e educação costuma ser associado a esse núcleo essencial ligado à dignidade humana. Mesmo diante de dificuldades econômicas, o Estado não pode simplesmente abandonar completamente a proteção das necessidades humanas mais básicas. Também é importante perceber que as obrigações estatais atingem todos os poderes. O Poder Executivo possui atuação importante na formulação de políticas públicas e prestação de serviços. O Poder Legislativo participa criando leis compatíveis com os direitos humanos.
Já o Poder Judiciário atua no controle de abusos e na proteção de direitos fundamentais em casos concretos. Imagine, por exemplo, uma lei que restrinja arbitrariamente a liberdade de manifestação pacífica. Nesse caso, o Judiciário pode ser chamado para controlar eventual incompatibilidade da norma com os direitos fundamentais. Os direitos humanos também influenciam a atuação administrativa do Estado no cotidiano. Hospitais públicos, escolas, prisões, órgãos policiais e repartições administrativas devem atuar respeitando a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, um atendimento humilhante em serviços públicos pode gerar discussões relacionadas à violação de direitos fundamentais. Da mesma forma, omissões graves na prestação de serviços essenciais podem comprometer direitos humanos básicos. Outro aspecto importante envolve o princípio da não discriminação dentro da atuação estatal. O Estado não pode distribuir proteção jurídica de maneira arbitrária, favorecendo certos grupos e abandonando outros, sem uma justificativa legítima. Imagine uma situação em que determinado serviço público funcione adequadamente apenas em regiões mais ricas, enquanto populações vulneráveis permanecem completamente desassistidas. Dependendo do caso concreto, podem surgir discussões sobre desigualdade estrutural e falha estatal na promoção de direitos fundamentais. Também existe forte relação entre direitos humanos e dever de investigação estatal. Quando ocorrem graves violações, especialmente envolvendo violência, tortura ou desaparecimentos forçados, o Estado possui obrigação de investigar seriamente os fatos. Investigações meramente simbólicas ou superficiais podem ser insuficientes diante das exigências de proteção dos direitos humanos. Além disso, a atuação estatal deve buscar responsabilização dos autores e reparação adequada das vítimas, sempre respeitando garantias fundamentais. Outro tema importante envolve a prevenção de violações. O Estado não deve atuar apenas depois que o problema ocorre. Muitas vezes existe a obrigação de adotar medidas preventivas. Por exemplo, campanhas educativas, fiscalização preventiva e políticas de redução de riscos. Tudo isso pode integrar os deveres estatais de proteção. Na área de saúde pública, isso fica bastante evidente. Vacinação, controle sanitário e prevenção de epidemias representam exemplos de atuação estatal preventiva ligada à proteção da vida e da saúde coletiva. Também merece destaque a transparência estatal. O acesso à informação possui forte relação com direitos humanos e controle democrático. Uma sociedade sem acesso adequado a informações públicas possui maiores dificuldades para fiscalizar abusos e exigir proteção de direitos fundamentais. Por isso, publicidade e transparência costumam ser consideradas importantes instrumentos de fortalecimento democrático. Outro ponto relevante é perceber que as obrigações estatais variam conforme o contexto concreto. Algumas situações exigem atuação imediata e intensa. Outras permitem implementação gradual de medidas. Entretanto, em qualquer cenário, o Estado deve demonstrar comprometimento real com a proteção da dignidade humana. Também existem discussões importantes sobre a reserva do possível. Esse argumento da reserva do possível costuma ser utilizado para afirmar que limitações financeiras podem dificultar a implementação de certos direitos sociais. Por exemplo, a construção de hospitais, escolas e programas sociais depende de recursos públicos. Contudo, a simples alegação genérica de falta de dinheiro não elimina automaticamente os deveres estatais relacionados aos direitos humanos. Muitas vezes o judiciário analisa se existe omissão excessiva, desvio de prioridades ou ausência completa de medidas mínimas de proteção. Outro aspecto importante é que as obrigações estatais não se limitam apenas ao território nacional em algumas situações específicas. Há atuações estatais no exterior, participação em conflitos internacionais ou cooperação internacional também podem gerar discussões relacionadas aos direitos humanos. Além disso, empresas estatais e agentes públicos devem atuar observando padrões mínimos de proteção da dignidade humana. Na prática, os direitos humanos influenciam praticamente toda a estrutura de funcionamento do Estado moderno. Eles limitam abusos, orientam políticas públicas e impõem deveres de atuação compatíveis com a proteção da pessoa humana. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal sobre direitos humanos
e temas relacionados a essa matéria. Então, quando esse vídeo aqui terminar, aproveita para dar uma olhada nas playlists do canal. Eu tenho certeza que você vai encontrar outros conteúdos que complementam o que você aprendeu hoje. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito abre novos caminhos. E se esse conteúdo está ajudando você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também querem crescer. Eu também quero te contar uma novidade que pode fazer muita diferença na sua preparação para concursos públicos. Se você está começando agora, ou se você já tentou estudar o direito para concursos e acabou se sentindo perdido no meio de tantas leis, tantos conceitos, tantas matérias diferentes, saiba que eu criei um novo material pensando exatamente em você, que é o Direito Básico para Concursos. Vou explicar do que se trata. O Direito Básico para Concursos é um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. Em cada matéria eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas para que você saiba exatamente o que precisa aprender primeiro. O objetivo aqui não é transformar você em um especialista em todas as áreas do direito da noite para o dia. O objetivo é ajudar você a construir uma base sólida para entender as matérias que costumam aparecer com mais frequência nos concursos. Muitas pessoas desistem dos concursos porque começam pelos assuntos errados ou porque tentam estudar conteúdos avançados antes de dominar os fundamentos. Outras pessoas assistem a aulas, leem apostilas, decoram informações, mas continuam sem entender como as peças se encaixam. Quando isso acontece, o estudo fica cansativo e a evolução parece lenta e a motivação começa a diminuir. Com o Direito Básico para Concursos, você encontra uma estrutura organizada para aprender do zero, com linguagem simples e explicações diretas. Os e-books foram escritos especialmente para quem está começando e para quem sente dificuldade nas matérias jurídicas. Ao longo dos capítulos, eu utilizo diversos exemplos para aproximar o conteúdo da realidade e facilitar a compreensão dos temas. Você vai estudar matérias como direito constitucional, administrativo, civil, penal, trabalhista, previdenciário e muitas outras disciplinas. São 15 matérias ao todo e são as que mais importam nos concursos. Em vez de tentar descobrir sozinho por onde começar, você vai ter um caminho organizado para avançar com mais segurança. Eu acredito muito no estudo inteligente e isso tem um motivo. Lá atrás, lá na escola, eu era uma aluna completamente normal. Em algumas matérias eu chegava até mesmo a ficar em recuperação. Por isso, eu não quero que você pense que os meus resultados aconteceram porque eu tinha algum talento extraordinário. Não foi nada disso. O que mudou a minha trajetória foi descobrir formas mais eficientes de estudar e aprender. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu passei a levar os meus estudos muito a sério. E eu encontrei métodos que realmente funcionavam para mim. Eu me formei com média 9,5, que foi a maior média da minha turma, e eu recebi até uma medalha na minha formatura. E antes mesmo de concluir a faculdade, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. Então, logo depois da minha formatura, eu já tomei posse como servidora pública concursada. E ao longo desses últimos anos, eu continuei ensinando o direito aqui no YouTube de forma simples e acessível. Hoje, eu já publiquei mais de 1000 vídeos sobre o direito aqui no YouTube e eu acumulo mais de 50 milhões de visualizações. E toda essa experiência me ajudou a entender quais são as maiores dificuldades de quem está começando e quais explicações costumam gerar mais resultados. Foi justamente com base nessa experiência que eu desenvolvi o Direito Básico para Concursos. Além dos 7 e-books, você também recebe um bônus exclusivo, que é o acesso ao curso Aprovação Acelerada. Esse curso reúne 7 aulas voltadas para pontos que fazem diferença na preparação de qualquer concurseiro. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco e menos cansaço, como utilizar técnicas de memorização inteligente, como estudar leis e códigos de maneira mais eficiente. Porque muitas vezes a dificuldade não está apenas no conteúdo. A dificuldade está na forma como a pessoa organiza os estudos e administra o próprio aprendizado. Por isso eu decidi incluir essas aulas como um complemento ao material. É um bônus exclusivo. E quantas pessoas você conhece que fazem concursos há anos, que gastam dinheiro com inscrições, que estudam muito e continuam sem sair do lugar?
Em muitos casos, o problema não é falta de esforço, o problema é falta de direção. Quando você aprende da forma errada, o caminho fica mais longo do que precisa ser. E o mais preocupante é que muita gente acaba desanimando antes de alcançar o resultado que deseja. Se você realmente quer construir uma base jurídica para concursos, vale a pena conhecer esse material e avaliar se ele faz sentido para o seu momento. Recapitulando, no Direito Básico para Concursos, você vai receber 7 e-books com as 15 matérias mais importantes e também 7 aulas de como se preparar para concursos. Para que você possa analisar tudo com tranquilidade, a compra possui garantia de 7 dias. Você pode acessar os materiais, baixar os e-books, ler o conteúdo e verificar se ele atende às suas necessidades. Assim você pode tomar a sua decisão com mais segurança. Se quiser conhecer o Direito Básico para Concursos, o link está disponível na descrição desse vídeo. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você chegou até esse ponto aqui do vídeo, existe uma grande chance de que você seja uma pessoa que não desiste dos seus objetivos. Existe uma grande chance de que você esteja buscando uma oportunidade melhor para a sua vida e para o seu futuro. Talvez o caminho não tenha sido fácil até aqui, talvez você tenha enfrentado dúvidas, interrupções ou momentos em que você pensou em desacelerar, mas você continua procurando conhecimento e você continua tentando avançar. Essa característica faz muita diferença. Pessoas determinadas nem sempre aprendem tudo de imediato, mas elas continuam caminhando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Tenha confiança no processo e continue estudando. Dê mais um passo hoje. Leia algumas páginas, assista a uma aula, revise um assunto importante. Pequenos avanços se transformam em grandes resultados quando são repetidos ao longo do tempo. Se você decidir entrar no Direito Básico para Concursos, eu vou ficar muito feliz em acompanhar uma parte da sua jornada. Mas eu também quero deixar uma mensagem importante. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar nada. Continue se preparando da forma que fizer mais sentido para você. O Direito Básico para Concursos é a forma mais rápida que eu encontrei de organizar esse aprendizado para você. Mas você também pode continuar aprendendo gratuitamente aqui no canal. Eu tenho centenas de vídeos gratuitos e diversas playlists para ajudar quem está começando. Se você assistir alguns vídeos por dia e mantiver constância nos estudos, em pouco tempo você vai perceber uma diferença enorme na sua compreensão das matérias jurídicas. Agora eu quero convidar você a continuar aprendendo. Eu vou deixar disponível aqui uma seleção de vídeos gratuitos para você assistir logo na sequência. Escolha pelo menos mais um vídeo hoje e mantenha o ritmo dos seus estudos. Cada novo conceito aprendido aproxima você um pouco mais dos seus objetivos. Muito obrigada pela sua companhia e até!